Boa noite a todos, colegas de casa, mesa, funcionários, munícipes presentes, internautas, ouvintes da Cravinhos, da Rádio Cravinhos FM. Eu vou ler aqui uma defesa. Eu ia me calar, eu ia ficar quieto, mas a situação da colega Vânia, ela praticamente me obrigou a fazer uma defesa. Porque, se alguém não conhece, a casa inteira aqui, eu acredito que já presenciou algum fato relativo a essa mentira que está sendo jogada contra mim. Respeito a opinião de cada um, mas eu estou no meu direito de defesa e nada mais justo que fazer valer a explicação para que cada um saiba o que acontece. Todo mundo erra. Levante a mão aqui quem nunca errou, nessa casa ou em qualquer outro lugar. Então, essa aqui é uma defesa técnica. Eu vou ler a defesa técnica e depois, se me permite, presidente, eu vou fazer uma explanação um pouco mais rápida. Foi aportada a denúncia formal nessa casa, realizada pelo senhor Reginaldo Rodrigues Agostinho, o qual me acusa de agressão física, moral, psicológica em face de uma mulher, alegando o denunciante que as supostas agressões, por estarem sendo propagadas nas redes sociais, estariam atingindo a dignidade da Câmara Municipal, razão pela qual requereu que a denúncia fosse colocada em pauta ordinária devido ao processamento. As mídias referidas do denunciante são fotos, vídeos, gravações e áudios e redes sociais, que isso já o mundo sabe. Pois bem, quanto à foto que indicaria uma suposta agressão, não é verdade. A foto foi tirada de um vídeo da minha própria câmera de segurança. A foto que vem sendo utilizada no contexto. Para atacar que é verdade, mas é impossível. Qualquer ser humano na face da Terra não daria uma prova contra si. Na ocasião do registro da referida imagem, eu e minha família já vínhamos há tempo sofrendo perseguição e ameaças da mulher exposta na imagem, sendo que, de forma reiterada, a mesma parava seu carro na porta da minha casa, impedindo a entrada e saída. Naquele fatídico dia, ao ser mais uma vez impedido de entrar em casa, acionei a Polícia Militar para garantir o direito básico de entrar na minha própria residência. No momento em que os policiais estavam no local, convencendo a mulher a desimpedir a entrada da minha casa, a pessoa passou a gritar que mataria minha família enquanto se direcionava para entrar na minha casa. Nesse momento, como os policiais estavam no meio da rua, conforme se verifica na própria imagem propagada, de forma instintiva, pulei em direção ao meu portão social, que estava aberto, e fechei com um chute, impedindo que a mulher entrasse na minha casa. Tal fato se deu na frente dos policiais militares, os quais, obviamente, me prenderiam em flagrante, caso ocorresse uma agressão deliberada de minha parte. Marcão Polícia, advogados, que a doutora também é advogada, eu acho que isso condiz. Ora, a pessoa estava me ameaçando a mim, a minha família na porta da minha casa, sendo que foi eu mesmo que acionei a Polícia Militar, bem como a imagem que está sendo propagada é oriunda da minha câmera de segurança, fatos mais que suficientes para comprovar quem é vítima e não agressor. E mais, tanto é verdade que não ocorreu qualquer tipo de agressão, que não existe registro de ocorrência de tal fato, nem mesmo exame de corpo de delito indicando qualquer lesão daquela mulher. Jamais foi investigado ou processado por aquele fato. E por um simples motivo, não agredi aquela mulher, ainda que estivesse no meu direito de agir em legítima defesa da minha família. No que tange à suposta agressão verbal, exposta em vídeo com gravações de áudios, cumpre esclarecer, inicialmente, que os áudios estão alguns criminosamente editados. Ainda assim, trata-se também de reação ao contexto de perseguição que vinha sofrendo daquela mulher. Inclusive, a perseguição, ou stalking, chegou ao extremo, me obrigando a requerer ao Poder Judiciário, o qual, na data de 9 de novembro do corrente, me concedeu medidas protetivas em decorrência de ter restado demonstrado que o comportamento agressivo e ameaçador perpetrado por aquela mulher, não apenas em face da minha pessoa, mas também contra a minha família, estavam cerceando minha liberdade e colocando minha família em risco. Todavia, a audácia e a agressividade daquela pessoa se mostraram ainda mais graves, pois a mesma simplesmente ignorou a decisão judicial, passando a não só ameaçar, mas também atentar fisicamente contra a minha pessoa, em um verdadeiro comportamento doentio, razão pela qual teve sua prisão preventiva decretada, ficando presa entre as datas de 8/12 de 2023 e 20/2 de 2024. Os fatos supracitados foram apurados em ação cautelar, tem um número de ação, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Cravinhos. Nos autos de um outro processo, que também tramita na 2ª Vara Criminal de Cravinhos, apurou-se o mérito dos atos praticados pela mulher que me perseguia. Após detalhada apuração dos fatos,
com a juntada de diversas mídias, inclusive com aquelas que ensejaram na denúncia do senhor Reginaldo, a mulher que perseguia restou condenada pelo crime de perseguição à pena privativa de liberdade de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantendo as medidas cautelares que me protegem por tempo indeterminado. Na decisão condenatória, na qual segue acostada o meritíssimo juiz da comarca de Cravinhos, assim fundamentou, abre aspas, não há dúvidas de que a acusada agiu com dolo, uma vez que perseguiu a vítima, importunando-a e ameaçando-a com mensagens constantes e insistentes, o que, repise-se, está comprovado pelos prints acostados pelos autos. Diante disso, restou suficientemente demonstrado que a ré agiu com manifesto dolo de perseguir a vítima reiteradamente, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, de modo que a condenação pelo crime previsto no artigo 147-A do Código Penal é medida de rigor, fecha aspas. Como visto, não pratiquei qualquer ato de violência física, seja física ou verbal, ao contrário, acabei sendo vítima de uma pessoa agressiva e desequilibrada. E não sou só eu que assim estou dizendo. Trata-se de uma decisão judicial após criteriosa apuração dos fatos. Assim, a denúncia à hora perpetrada nesta casa em face à minha pessoa trata-se de um objeto de total desinformação dos fatos ou mera perseguição política, o que mais parece evidente. Diante desses fatos, relatados e comprovados, eu acato, obviamente, a decisão dos pares e, principalmente, a clareza dessa casa em investigar. Agora, eu vou colocar alguns pontos que foram citados nessa denúncia mentirosa, que, aliás, pasmem vocês, foi a segunda, citando que a lei tirou a eficácia. Isso mostra um pouco do desconhecimento e vislumbra a perseguição política quanto aos pontos que já citei na defesa. Mas vamos lá. Quem é esse cidadão para chegar aqui e citar que a família é pilar de alguma coisa que foi citado lá? Olha para trás, ele deveria olhar para trás e ver o passado. Busca aqui nessa casa, aqui dentro, na minha legislatura, no período que eu estou aqui, desde 1º de janeiro de 2021, onde eu tive um ato de improbidade ou mesmo faltei com respeito com qualquer um da casa, funcionário, com qualquer amigo da casa. Aí ele pode chegar e vir falar alguma coisa para mim. O cidadão deveria ter a hombridade de assumir que isso que está fazendo é mera perseguição política, apenas com o intuito de atrasar o trabalho que executa em prol de uma cidade, num todo, e em todas as partes da administração, assim como os outros 12 colegas dessa casa aqui, e mais os outros que estiveram e passaram por aqui, junto com os meus colegas. Mas isso é uma coisa que eu não posso falar dele. Cidadão que anda para trás, para mim, eu tenho vergonha de citar nomes. Mas quando ele cita a questão financeira, meu lerite está aqui. Para quem quiser pegar, ele está anexo aqui. Pode pegar, onde ele consta até crédito consignado. Crédito consignado. Olha e constata a origem. Pois aqui eu trabalho com transparência e verdade, e não teorias, ou mesmo falta de conhecimento da informação para denegrir um vereador que trabalhou por 4 anos e incomodou esse cidadão. Talvez pelo fato dele sonhar em ocupar uma cadeira que a gente está aqui hoje e nunca conseguiu. Talvez seja por isso. Aliás, ele é tão falha a informação que nem meu nome ele conseguiu escrever certo. Nem o nome ele conseguiu escrever certo. Ou será que foi ele mesmo que escreveu? A gente não sabe. A denúncia foi baseada em postagens de rede social, onde, inclusive, o veículo citado se retratou e mostrou a verdadeira face da situação. Então, eu gostaria de falar sobre essa versão floreada e cheia de veneno, feita única e exclusivamente para obter atenção e visibilidade. Hoje, muitos usam a proteção de tela da informação para destilar comentários ruins e maldosos, para denegrir imagens de qualquer pessoa, mas o que essas pessoas maldosas citam são apenas a opinião delas, e não a verdade. Tanto que o que foi postado sobre mim não trata-se da verdade. São fatos antigos e, em sua maioria, grande maioria, falsos. Não passou de um mal que foi propagado e espalhado e que um dia vai voltar a quem é de origem. Essa casa é um ambiente sério e eu trago para todos as provas devidas, inclusive as que entreguei para o denunciante, que na ocasião falou, eu não sabia que existia um processo transitado e julgado, eu não sabia que existia NBOs, eu não sabia que tinha sido mandado de prisão. Eu entreguei para o cidadão, ele simplesmente engavetou e manteve a postura dele para ele certa,
vamos apurar. E ele se fez de desentendido. Aí eu me pergunto, qual a motivação em fazer uma denúncia? E, principalmente, qual a motivação dos pares em acatar uma denúncia sem base legal nenhuma? Foi onde vocês se fizeram valer da situação da verdade. Acredito que todos, porque passaram as situações comigo, viveram algumas situações, foi o fato de não ter acatado uma situação, uma denúncia sem fundamento de onde veio. Será que é vingança por algum ato que eu pratiquei aqui dentro dessa casa e não agradei alguém? Será que é para levantar em campanha política sobre mentira? Ou omissão à verdade? Pois trata-se de atos única e exclusivamente pessoal, que não condiz com a vida de ninguém para ter o ponto de se intrometer. Sinceramente, isso eu já não sei. Já me perguntei também o porquê desse cidadão vir nessa casa, que merece total respeito, às vésperas de uma campanha política, fazer tal tipo de denúncia. Mas a verdade, creio, e todos vocês também, meus colegas, dessa casa, que esse cidadão a gente sabe quem é quem. Mas é a característica de cada um. E desse ser também fazer isso mesmo. Ele já fez contra a Secretaria do Meio Ambiente, judiou demais da Secretaria do Meio Ambiente, fez até mesmo contra policiais que trabalhavam em locais e ele foi lá denunciar que eles estavam errados. Por que ele vai deixar de fazer uma denúncia? Como hoje está fazendo com um colega que trabalhava na situação. Mas é desse jeito, a fruta podre ela acaba caindo sozinha. Mas, por outro lado, também, ele pode ter feito tudo isso para me ajudar a provar a verdade para todos. Às vezes ele está do meu lado, quer que eu prove a verdade, que eu venha aqui para mostrar a verdade. Vai saber, a gente nunca sabe. Acatar uma denúncia infundada e mentirosa, vindo de um cidadão sem credibilidade política qualquer, que se esconde atrás de redes sociais e se acha justiceiro, porém, para ter título de justiceiro, precisa apreciar a justiça, que é analisar ambas as partes, não apenas abusar de se achar no direito de denegrir a imagem de pessoas de bem. É um desrespeito com o Poder Judiciário, que decidiu sobre esses autos, principalmente a Polícia Militar, que trabalha dia e noite para manter a segurança de todos nós de maneira digna e correta. Acredito muito nessa casa, que cada um dos pares que não pactuam de mentiras e muito menos de calúnias oriundas de alguém de tal gabarito de ofensas e situações sem fundamento, apenas se utilizando de se aparecer às custas de pessoas do bem. Abre aspas. A inveja é um sentimento negativo que se caracteriza pelo descontentamento ou desejo insatisfeito pelo sucesso, realizações ou posse de outra pessoa. É um sentimento de frustração e rancor gerado perante uma vontade não realizada de possuir os atributos ou qualidades de outro ser. A inveja pode ser acompanhada de ódio pelo possuidor e pode levar a comportamentos prejudiciais ao invejado. Fecha aspas. Espero que prevaleça acima de qualquer vaidade política a verdade. E digo a vocês que estão aqui, que esse ato de inveja e calúnia só me mostrou o pior lado de um ser humano. Muitos dão rasteiras, muitos julgam sem saber, mas muitos dão a mão e compartilham o lado do bem e da verdade. Como eu já disse aqui, de erros, eu acho que aqui vai ser difícil alguém que vai levantar a mão e falar que não fez nada. Valores eu já expliquei, que a doutora citou. E me admira dar crédito por uma situação que já foi transitada e julgada. Um fato que ocorreu em 2022, meados de 2022, vem à tona hoje, às vésperas de uma eleição, na qual eu já não sou mais candidato, colocar uma situação. E eu dou os parabéns para vocês. Ao contrário da minha colega Vânia, eu dou os parabéns para vocês, porque uma CP hoje é baixar a guarda para um cidadão de má índole, de mau caráter. Na minha opinião, que aqui a minha opinião ela é inviolável. Um cidadão que não tem credibilidade para chegar e querer criar uma condição de uma pessoa que trabalhou aqui em harmonia 4 anos. Então, eu abri mão, sim, da minha candidatura por fatos mais de saúde emocional e familiar. Esse foi o fato. Desejo ótima sorte para todos vocês. Espero frequentar a casa e que vocês continuem aqui, fazendo um excelente trabalho que vocês estão fazendo pelo município. E pactuem da verdade. E não deixa vir qualquer Zé Ruela da vida aí vir aqui e falar alguma coisa, não. Vocês têm que fazer a verdade. Para mim, obviamente, não é lindo, não é bonito vir aqui responder uma CPI, não. Mas que seja investigado. Por quê? Votar a favor de uma situação que foi transitada e julgada, a doutora está ali, transitada e julgada, a pessoa foi condenada e não recorreu, eu estou errado, doutora? Eu acho uma coisa... Isso é um crime.
Isso sim é crime. E não chegar aqui simplesmente querer me acusar e me atacar. Dona Celina está ali, salvo engano, ela me conhece desde que eu nasci. Nunca tive envolvimento com nada. Só que chega uma hora que você é acusado desde... Você é perpetrado a certas situações por 3 anos, que uma hora a pessoa não aguenta. Então, eu errei. Questão de confiança para a pessoa errada, também errei. Nunca instiguei ódio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas que seja julgado. Só queria deixar claro essa situação, porque já que foi colocado, já foi posto. Pasmem mais ainda. Quem quiser os autos pode ficar à vontade que eu entrego. A pessoa que originou tudo isso me pediu solicitação de amizade segunda-feira às 18h30. Eu sou tão ruim assim? Eu fui tão ruim para a pessoa? Está aqui, para quem quiser ver. Então eu fico numa situação mais do que confortável e conto com a apreciação de todos os pares, de todos os colegas que façam a justiça e mostrem a verdade para a população, como vocês fizeram nos 4 anos. Um abraço, boa noite. Obrigado, vereador. Senhores vereadores e vereadoras,